Oiê, tudo bem, gente? Eu sou Carolina Prado, mas muitos de vocês me conhecem como Cacau Prado. Eu sou doula e eu sou completamente apaixonada por essa profissão, que é um propósito mesmo, um chamado na minha vida. Mas eu sei que é uma profissão que traz muitos questionamentos, dúvidas e que muitas pessoas não têm conhecimento em relação à doula. E eu tô aqui para isso, para justamente tirar essas dúvidas de vocês e trazer um pouco mais de informação baseada inclusive em evidência científica. Então, começo já dizendo que é super comum vocês falarem: nossa, que legal, né, Cacau? Agora que as mulheres estão recuperando todo esse protagonismo do parto para as mãos delas, elas estão podendo escolher pelo próprio corpo delas. Eles criaram essa profissão tão incrível que é a doula. Tem muita gente que acha que a doula é uma profissão nova e não é. É uma das profissões mais antigas que existem. Existem vários registros de séculos atrás com a existência, inclusive, imagens de doulas amparando mulheres durante o trabalho de parto. É claro que mudou, né? Então, as doulas de antigamente, elas eram como se fossem assistentes de parto das parteiras, e na medida que essa doula, inclusive, ia ganhando mais experiência, ela acabava muitas vezes se tornando a própria parteira ali da região, da comunidade que ela passava a atender os partos. Mas o escopo de trabalho da doula desde o início já é o mesmo, porque essa assistente de parto das parteiras de antigamente, elas tinham um olhar absoluto para a mulher, de forma emocional, física, justamente porque a parteira era aquela responsável pelo cuidado técnico, pelo olhar técnico para o trabalho de parto. Então, enquanto a parteira estava preocupada com essas questões, a doula era aquela que conhecia a mulher, porque já tinha realizado as visitas de pré-natal, para entender quais eram os medos, quem era essa mulher, se era o primeiro filho, se não era, se ela tinha tido alguma experiência de parto, se era uma experiência positiva, se ela tinha medo de viver o parto, que é tudo que a gente já faz hoje. E aí, claro que ela criava um vínculo com essa mulher e no dia do parto ela era responsável por oferecer massagens para trazer conforto para essa mulher, exercícios ali para ajudar no trabalho de parto, justamente porque além de ser essa mulher que tinha vínculo com a parturiente, ela também tinha experiência e um olhar ali fisiológico para o trabalho de parto, mas quem respondia por tudo tecnicamente era a parteira. Então, muita coisa mudou, mas nem tanto. O escopo de trabalho, o desenho e a função da doula, ele se mantém praticamente o mesmo. Só que hoje a gente tem mais pessoas na cena de parto. E essa é uma dúvida comum. Tem muita gente que fala: eu não sei se eu quero uma doula, porque eu não quero que a minha doula ocupe o lugar do meu médico. E a doula não ocupa o lugar do médico. Mas eu vou ter uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz. Eu acho que eu não preciso de uma doula. Não, a doula ela tem sim uma função diferente também da enfermeira, seja ela obstétrica ou uma obstetriz. Ela tem um escopo muito claro de trabalho ali e ela complementa esses profissionais. Então, a doula ela vai complementar o seu obstetra, ela vai complementar também a enfermeira obstétrica. Ela tem uma função muito clara para ela na cena de trabalho ali de parto. Sem contar que ela é aquela que faz todo um preparo antes do trabalho de parto. Então, vocês já chegam no trabalho de parto sabendo mais ou menos o que vocês vão viver, justamente por conta dessa construção que é feita com a doula de vocês. Então, eu tô aqui para explicar um pouquinho sobre o meu trabalho. Ele começa justamente antes do trabalho de parto. Então, a gente tem alguns encontros onde eu explico sobre fisiologia de parto. É uma consulta extremamente importante, porque eu levo para a mulher tudo aquilo que fisiologicamente vai acontecer com o corpo dela. A gente também recupera essa fé na natureza, no corpo perfeito que nós mulheres temos e que muitas vezes a sociedade rouba da gente, né? Faz a gente acreditar que nosso corpo é falho, nosso corpo não funciona. E aí eu explico sobre as questões hormonais, explico todas as sensações que pode ser que ela sinta, e ao mesmo tempo que eu explico para a mulher como vai ser ela viver a partolândia, o acompanhante que for de escolha dessa mulher, ele também vai estar ali nessa consulta,
entendendo o que ele vai ver de fora, o que é normal acontecer e o porquê que aquilo está acontecendo, para ele, inclusive, enxergar até o parto com uma visão mais poética, natural, normal, como o corpo que está funcionando e que tá tudo certo dentro do que a gente já tinha combinado antes. Além dessa consulta de fisiologia, a doula ela também é responsável pela elaboração junto desse casal, né, do acompanhante ou da mulher, pelo plano de parto. O plano de parto ele é um planejamento dos desejos dessa mulher. Então, a gente faz um plano de parto para um parto natural, sem analgesia. A gente faz um plano de parto para um parto caso seja solicitada analgesia e essa mulher queira fazer uma analgesia de parto, então um parto normal. E aí, a gente também planeja uma cesárea se necessária, porque a gente também precisa preparar essa mulher caso ela deseje viver uma cesariana. Hoje em dia a gente tem mulheres que engravidam, e sempre foi assim, na verdade, não é só hoje em dia, e que tem medo simplesmente do momento do nascimento, seja ele um parto natural, seja ele um parto normal, e seja até mesmo a chegada do bebê através de uma cesárea. Tem muitas mulheres que têm medo desses eventos cirúrgicos, então a doula, ela também tem a função de trazer tranquilidade e informação em relação à cesárea, até mesmo para tranquilizar essa mulher caso ela precise viver essa cesariana. E aí, feito o plano de parto, a gente já enxerga muito claramente quais são os medos, que tipo de informação que essa família ainda precisa para se empoderar, para se sentir forte, confiante, para viver um processo aí até o parir mais leve e também aí o trabalho de parto mais positivo, mais tranquilo. Eu costumo dizer para vocês que a minha função é, depois de uma semana, vocês me ligarem e falarem: ai meu Deus, que saudades, Cacau, quero viver aquele dia tudo de novo. Porque a minha ideia é o dia do nascimento do bebê de vocês ser o dia mais especial da vida de vocês. E para isso a gente precisa sim de informação, a gente precisa sim estar bem amparado, a gente precisa sim fazer escolhas para que no momento a gente se sinta respeitadas. Então, por isso que a doula, ela inicia esse trabalho antes do trabalho de parto. E aí, no dia do trabalho de parto, ela é aquela que oferece todo o apoio emocional e físico para essa mulher. Então, ela que vai se preocupar com que tipo de exercício que ela pode sugerir ali para a mulher no momento do trabalho de parto, fazer os exercícios junto com a mulher, trazer algumas técnicas de respiração para alívio do desconforto das contrações, movimentação, ela se movimenta o tempo todo com essa mulher, ela se preocupa em alimentar, em hidratar, em amparar ela o tempo todo, entender se em algum momento aqueles medos que ela já trouxe ali no pré-parto estão visitando ela durante o trabalho de parto, sem contar nas mãos poderosas que nós doulas temos, que são mãos realmente que trazem alívio no desconforto das contrações. E todos os métodos não farmacológicos para alívio de dor, antes mesmo da gente entrar com qualquer tipo de medicação. Vocês aprendem aí no acompanhamento com a doula que quando a gente entra com qualquer tipo de intervenção no trabalho de parto, muitas outras intervenções muitas vezes são necessárias. Então, nós doulas somos campeãs em partos sem nenhum tipo de intervenção. Isso porque nós somos maravilhosas e perfeitas? Não. Isso porque a gente leva informação para a mulher, ela conhece o próprio corpo, ela escolhe pelo corpo dela e ela se sente segura por aquilo que ela está escolhendo. Então, uma das evidências científicas que, né, a respeito das doulas, que é muito claro, é que nós doulas amparamos a mulher a ponto da gente reduzir o uso da analgesia de parto, que é a anestesia, para quem não sabe. E aí a gente sabe que a gente muitas vezes encurta também o período de trabalho de parto dessa mulher, porque a gente tá ali para amparar ela, a gente tá ali para deixá-la confortável, segura,
protegida, para viver toda a partolândia fisiológica. Então, o corpo acaba trabalhando mesmo, acaba funcionando de uma forma efetiva. Muitas vezes os exercícios que a gente propõe são super favoráveis para aqueles momentos. A mulher se sente amparada e tudo flui naturalmente a ponto da gente realmente reduzir o tempo do trabalho de parto e aí reduzir também a analgesia de parto. Se eu falei de reduzir a analgesia de parto, a gente também reduz então o uso do fórceps e do vácuo extrator, que acabam sendo necessários muitas vezes se a mulher perde a consciência corporal, não consegue fazer os puxos. Então, quando ela não faz a analgesia, ela tem uma maior consciência corporal, os puxos acabam sendo até intuitivos e não se faz necessário também o uso do fórceps e do vácuo extrator. Sem contar que essa mulher já se preparou antes, já conversou e escolheu adequadamente a equipe para atender o parto dela. E se ela percebe em algum momento que é uma equipe que utiliza muito fórceps, utiliza muito vácuo, ela mesma vai escolher por ela e vai decidir a equipe que está mais alinhada com as escolhas dela de parto. Então, a gente também reduz as intervenções. Outro ponto é que a gente também reduz o número de cesáreas desnecessárias. Por quê? Porque a gente começa lá no começo a levar informação para essa mulher. Ela recupera a fé, a força pelo próprio corpo dela. Ela consegue se posicionar, questionar a equipe e começar a entender quem é a equipe que ela escolheu. Se ela foi assertiva ou se de repente ela tem que rever quem é a equipe que ela vai escolher. Então, automaticamente, a gente sabe que cesáreas desnecessárias são reduzidas quando existe a presença de uma doula que vai entender quais são as escolhas dessa mulher, o que ela quer viver no dia do parto. E assim, juntas, elas fazem todo esse planejamento e elas escolhem viver todas essas emoções e esse grande dia com equipes de forma assertiva, escolhendo, validando aquilo que elas querem viver para o próprio corpo, o que elas liberam que aconteça com o seu bebê depois que ele nasce. Então, tem um planejamento em relação a tudo isso lá naquela consulta que eu falei do plano de parto para vocês. E para finalizar, outra coisa que é incrível falar é que nós reduzimos também a porcentagem aí de depressão pós-parto. Isso porque com doulas em sala, a mulher ela vive um parto mais satisfatório, um parto que ela se sente mais amparada, que ela sente que ela escolheu por ela. Então a gente reduz sim a depressão pós-parto. E como nós estamos presentes também na hora do nascimento e a gente tá ali ao lado de vocês durante a Golden Hour, que é a primeira hora de vida do bebê, a gente também ampara nessa primeira amamentação ali em sala, esse contato precoce mãe e bebê, para depois ter um relacionamento em relação à amamentação mais maduro, efetivo, com mais segurança. Então, a gente inicia esse contato entre mãe e bebê e amamentação precocemente, já na sala de parto. E isso vai ajudar a mulher lá no pós-parto, quando ela estiver estabelecendo essa conexão e esse relacionamento em relação à amamentação. Então, todos esses pontos trazem, acredito eu, que um desenho mais claro em relação à função da doula, que talvez muitos não saibam. Então, entendam que nós não substituímos ninguém da equipe profissional e para fechar, a gente também não substitui os pais. É super comum as mães falarem, ai, não quero nem que substitua meu médico, nem a minha enfermeira, porque eu já tenho uma enfermeira, mas eu também quero que meu marido seja muito ativo, que ele participe, que ele faça parte. E muitas vezes as mulheres acham, e até os próprios maridos acham, que a gente vai tirar esse lugar do pai, quando na verdade a boa doula é aquela que existe justamente para dar espaço para o pai, para ele ser pai. Um pai nunca vai conseguir ser um doulo, isso porque ele não tem formação, não tem conhecimento nem experiência em relação à fisiologia de parto. Então, muitas vezes a massagem dele não vai ser no ponto adequado,
a forma como ele vai se falar, às vezes ele vai estar um pouco inseguro, porque ele precisa ser pai, porque ele precisa também conseguir se emocionar junto com a mulher, se entregar junto com a mulher, viver a experiência de parto como realmente uma referência de segurança ali na sala de parto para essa mulher, mas não um profissional que está oferecendo assistência, ele é o marido que vai amparar a sua esposa. Então, as doulas existem justamente para darem espaço para pais serem pais e nós sermos doulas, que é muito diferente do acompanhante. Seja ele um pai, seja ele uma avó, seja esse acompanhante quem for, a gente jamais ocupa o lugar desse acompanhante. Então, espero que tudo tenha ficado muito claro para vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, podem mandar que eu vou tirar. E o meu desejo é que vocês tenham uma doula para chamar de sua. É muito importante essa construção, vocês terem essa trajetória cercada de pessoas que vão levar informação de confiança, que vão amparar vocês em relação às suas inseguranças e que vão estar lá no dia do parto para tornar o seu parto o dia mais inesquecível da vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês também no próximo vídeo e se tiver dúvida pode mandar. Um beijo, tchau!